Olá, dando continuidade à nossa disciplina de programação e algoritmos, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dados e instruções. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre lógica, sobre algoritmos, e vocês, ao decorrer das nossas aulas, vocês fizeram alguns exemplos de algoritmos. E hoje eu vou começar a falar assim, mais diretamente sobre dados e instruções, onde a gente já vai poder começar a desenvolver um programa, tá? Ainda não numa linguagem de programação. Vamos lá. Dados e instruções. Todo programa, o objetivo do programa é resolver um problema. E esse problema é resolvido através da manipulação de informações. E a gente pode dividir aí as informações em dados e instruções. O dado, ele pode ser uma variável ou uma constante. Eu vou explicar no decorrer da aula. E as instruções são os comandos. Tá? Falando um pouquinho sobre dado. Dado são informações processadas pelo computador. Os dados, eles têm 4 tipos primitivos. Tipo inteiro, tipo real, tipo caractere e tipo lógico. Esses 4 tipos, como o nome diz, são tipos primitivos. Em programação existem vários outros tipos de dados. Tá? A princípio, a gente vai trabalhar com esses 4 tipos. Tá? O que é um tipo de dado inteiro? O tipo de dado inteiro, ele consegue armazenar valores inteiros, seja positivos, seja negativos. Ok? Única exceção que ele não armazena valores fracionados, valores quebrados, ou seja, valores com vírgula no número. Tem alguns exemplos aí de proposições que utilizam dados do tipo inteiro. Na sala existem 10 cadeiras. Quando a gente fala existem 10 cadeiras, 10 pode ser classificado como tipo inteiro. Eu comprei 5 camisetas. Quando eu falo 5, 5 pode ser do tipo inteiro. Tá? Deixar bem claro que o tipo inteiro ele também armazena valores negativos, como eu tenho aqui alguns exemplos. Tá? Aqui eu tenho o exemplo do menos 89. O tipo inteiro ele só não armazena números fracionados. O próximo tipo é o tipo real. O tipo real ele armazena valores, além de inteiros, fracionados, números quebrados que a gente fala. Exemplos de proposições que utilizam dados do tipo real. O piso salarial do setor de criação é de R$ 703,56. Esses 56 centavos é a parte fracionada do número. Tá? Então, por isso, se eu tiver que armazenar um valor igual a esse, eu vou usar do tipo real e não do tipo inteiro. A largura da cama é 0,88 centímetros. 0,88 centímetros. Não é um número inteiro, é um número fracionado. Por isso, se eu tiver que armazenar um valor desse tipo, eu tenho que ser do tipo real. Também temos o tipo primitivo caractere. Esse tipo de tipo primitivo, ele armazena, ficou bem em cima aqui, né? Deixa eu tentar tirar ele daqui. Ele armazena tipos como se fosse uma cadeia de caracteres, uma palavra. Ok? É uma sequência de caracteres. Pode ser caracteres, letras, pode ser símbolos, pode ser números. Sempre quando eu vou representar um tipo caractere, o valor dele ele é colocado entre aspas, ou alguns falam apóstrofo. Tá? Aqui, nos exemplos que eu tenho aqui, exemplos de proposições que utilizam tipo caractere. Entregue na Rua das Flores 145. Quando eu utilizo Rua das Flores 145, esse valor que eu quero armazenar é do tipo caractere. Okay? Sempre quando eu for trabalhar com tipo caractere, eu uso aspas. Lê-se na placa, lave-se os utensílios após o uso. É uma frase. Se é uma frase, aquilo só contém letras e eu classifico como tipo caractere. Ok? Aqui, ó, neste exemplo que eu tenho, é um número.
Só que como ele está entre aspas, a gente considera que é do tipo caractere. Se não tivesse entre aspas, a gente poderia classificar ou como tipo real ou como tipo inteiro. Mas nesse caso está com aspas, por isso que ele é do tipo caractere. Próximo tipo é o tipo lógico. O tipo lógico, ele aceita apenas dois valores, ou verdadeiro ou falso. Alguns autores, se vocês forem pesquisar, alguns livros, ele vai falar, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, aceso ou apagado. Tá? O tipo lógico, ele também é conhecido como booleano, ou boolean. Por que essa nova nomenclatura? Porque houve um filósofo chamado George Boole, que ele contribuiu muito para esse conceito. Tá? Exemplos de proposições que utilizam dados do tipo lógico. O zíper está aberto ou fechado. Fechado. O computador, ele está ligado ou desligado. Okay? Eu não tenho uma terceira opção. Ali, ou é ou não é. Ou sim ou não. Ou ligado ou desligado. Ok? Agora, falando um pouquinho sobre dados, né? Já falei de tipos de dados, tipos primitivos, inteiro, real, caractere e lógico. E os dados, eles podem ser ou variáveis ou constantes. Eu vou falar para vocês a diferença dos dois, tá? Uma variável é um espaço, a gente utiliza muito variável em programação, a gente pode declarar como sendo o espaço da memória reservado para a gente armazenar um valor, seja ele um número do tipo inteiro, do tipo real, do tipo caractere, do tipo boolean. Okay? E a gente usa muito esse conceito em programação. Por que variável? Porque aquele espaço da memória reservado, ele pode ocupar valores diferentes. Tá? É claro que os valores diferentes, eles não são ocupados ao mesmo tempo. Tá? Como que existe uma regra para a gente declarar variáveis? E quando a gente começa a programação, a gente às vezes comete alguns erros. E aqui tem uma regrinha, tá? Toda variável tem que declarar um nome para ela. Por quê, Pro? É como se a memória do computador fosse composta por um armário cheio de gavetas. Por que eu dou um nome para minha variável? Eu dou um nome para minha variável para facilitar a localização. Okay? Vamos seguir algumas regrinhas aí para a nomenclatura de variáveis. O nome da variável, ela deve ter um ou mais caracteres. Tá? O primeiro caractere, ele não pode ser um número, ele tem que ser obrigatoriamente uma letra. Opa. O nome da variável, ele pode conter letras e números, tá? Ele não pode conter caracteres especiais. O que é um caractere especial? Um asterisco, um arroba, uma exclamação, isso são os caracteres especiais. Tá? Não pode conter espaços em brancos e não pode ser uma palavra reservada, ou seja, que faça parte da linguagem de programação. A gente vai começar a programar hoje. A gente vai utilizar uma sublinguagem, que a gente chama de Portugal. Tem algumas palavras reservadas, que faz parte da linguagem. Início, variáveis. Esses início, variável, no Portugal são palavras reservadas, eu não posso usar. Ok? Se eu for usar alguma palavra que tem acento, não posso também utilizar como nome de variáveis. Tem alguns exemplos aqui. Se eu tiver uma variável nome, esse nome é válido para nome de variável? Sim. Por quê? Tem caracteres especiais? Começa por letra? Tem um ou mais caracteres? Então, posso utilizar nome como nome de variável. Número 1, posso utilizar como nome de variáveis? Posso. Por quê? Porque ele segue todas aquelas regras. A pode ser nome de variável? Pode. N2 pode ser nome de variável? Pode. Tá? E aqui eu tenho alguns exemplos que não podem ser nomes de variáveis. Nome, usuário. Tem um espaço em branco. Então, ele já fere aí a uma regra de nome de variáveis.
num. Não deve, o nome da variável deve ser, o primeiro caractere deve ser letra e não número. Então, por isso que ele fere uma regra. Aqui eu tenho caractere especial, o arroba, não pode. Var é uma palavra reservada. Da linguagem, aqui é da linguagem Pascal, tá? Depende da linguagem que a gente vai utilizar. E o que é constante? Qual que é a diferença de variável para constante? Tanto a variável quanto a constante é um espaço reservado da memória. Só que a constante, ela não pode, o valor dela não pode ser alterado. Ele é fixo, tá? E, por enquanto, a gente não vai trabalhar com constante, a gente só vai trabalhar com variáveis. E o que são instruções? Quando eu disse para vocês que um programa ele é composto por dados e instruções, os dados eles podem ser variáveis e constantes. E o que são instruções? As instruções, voltado um pouquinho para a linguagem de programação, são os comandos da linguagem de programação. Tá? A princípio, nós vamos utilizar uma pseudolinguagem, que a gente chama, ou seja, uma falsa linguagem. Tá? Por que nós vamos utilizar? Porque ela é mais próxima da escrita que a gente está acostumado. Tá? Também conhecidas como comando, são representados por um conjunto de palavras correspondentes à linguagem de programação utilizada para que o computador possa interpretar e executar as instruções. Tá? Quando a gente vai elaborar um programa, a gente pode utilizar uma linguagem de programação ou ainda a gente pode utilizar um fluxograma. Tá? Hoje a gente vai começar com a linguagem de programação, a gente vai começar a desenvolver um programa. Tá? Todo programa ele possui 3 fases, que eu já tinha falado para vocês: entrada, processamento e saída. Tá? Existem algumas instruções que a gente utiliza como entrada, como saída. E para a gente fazer o processamento, eu preciso mostrar para vocês a questão dos operadores. A gente vai começar primeiro com operadores aritméticos, tá? Eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre esses operadores aritméticos. O que são operadores aritméticos? Vocês já estão acostumados aí na nossa... Vou deixar aqui do ladinho, vai cortar um pouquinho, mas não tem problema não. Na nossa matemática, vocês já conhecem os 4 operadores básicos: adição, subtração, multiplicação e divisão. Qual é o símbolo que eu utilizo para adição? Na nossa programação, a gente vai utilizar o símbolo do mais. Subtração, menos. Multiplicação, vezes. Na nossa é o asterisco que a gente utiliza, né? Na matemática, a gente costumava usar o ponto ou o x, né? Para representar a multiplicação. Na programação, a gente vai usar o asterisco. Divisão, barra. Essas são as 4 operações básicas, as primeiras aqui. Depois eu tenho outras: exponenciação, 5 elevado ao quadrado. Eu utilizo 2 vezes o asterisco, tá? Mas por enquanto a gente só vai utilizar esses 4 primeiros aqui. Radiciação, raiz quadrada. Resto da divisão, mod. Quociente da divisão, div. Tá? Por que eu estou falando para vocês agora sobre os operadores, sobre os símbolos que a gente utiliza? Quando eu falei para vocês que um programa ele possui entrada, processamento e saída, normalmente nos primeiros programas que a gente vai desenvolver, o processamento a gente vai utilizar os operadores aritméticos. Tá? Falando um pouquinho aí sobre, mostrando o nosso primeiro exemplo. Estava tão bonitinho aqui, eu acho que eu fiz alguma coisa que encobriu ali as imagens que eu coloquei, ficou em cima do texto. A gente vai ao nosso primeiro exemplo, ao nosso primeiro programa. O programa ele tem entrada, processamento e saída. E um programa ele soluciona um problema, certo? Nosso primeiro programa. O que vai fazer o nosso primeiro programa? Ele vai ler 2 números reais e vai calcular a soma. E depois vai exibir na tela para o usuário.
A princípio, nós vamos começar a programar desta forma aqui. Algoritmo, o nome do algoritmo. Tá? Depois que a gente pegar mais prática, a gente vai pegar o nosso Portugal e vai transformar para uma linguagem de programação. Tá? Aqui eu declarei 3 variáveis. Eu declarei M, eu declarei N e eu declarei X. As 3 variáveis são do tipo real. Real, tipo de variável. Disse para vocês que tem 4 tipos primitivos. Real é uma delas, um dos 4 tipos primitivos. Depois, eu vou colocar início, e aqui, esse leia, na verdade, é minha instrução, é meu comando. Quando na programação eu tenho leia M, quando o computador vai esperar o usuário digitar um valor. Quando o usuário digitou um valor e deu Enter, significa que esse valor digitado está guardado dentro da variável M. Ou seja, lá no espaço reservado da memória, eu tenho o valor que o usuário digitou. Então, o programa ele vai aguardar o usuário digitar 2 valores. Depois que o usuário digitou 2 valores, ele vai fazer um cálculo. Ele vai somar o primeiro valor digitado com o segundo valor, e o valor desta soma vai estar guardado dentro da variável X. E após fazer esse cálculo, o programa vai escrever na tela o valor obtido da soma dos 2 números digitados. Certo? Então, o que esse primeiro programa ele faz? Ele lê 2 números reais, faz um cálculo e mostra o resultado para o meu usuário. Então, aqui, eu tenho a parte da entrada, eu tenho o processamento e eu tenho a saída. E aqui eu estou resolvendo uma situação, problema. Correto? A princípio, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Tá? Eu vou deixar disponível para vocês um questionário sobre o assunto da aula de hoje. E também vou disponibilizar esse material.